Nesse momento está rolando um dos maiores bear markets de bonds da história. A coisa está tão feia que, se voltar 200 anos, esse poderia ser considerado o terceiro grande bear market de bonds de todos os tempos. Dizem que a última vez que a coisa ficou tão ruim foi em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial. O detalhe é que isso não está acontecendo só lá nos Estados Unidos, tá? Ele está rolando também na Inglaterra, na Alemanha e na França. E nesse vídeo eu vou te contar como que isso pode afetar o mercado de ações e o que você deve fazer com a sua carteira. Então, se você gosta de investir em renda fixa, você deve assistir esse vídeo até o final. Mas se você é um investidor de ações, então você precisa assistir esse vídeo até o final. Bora lá? Se você não sabe o que são bonds, é como o mercado chama os títulos de renda fixa emitidos pelos governos estrangeiros. É o tesouro direto deles, só que em inglês, né, para ficar mais chique. O problema é que pouca gente sabe que o preço desses títulos variam, e variam muito, inclusive os títulos brasileiros, tá? Principalmente com esse cenário atual de aumento das taxas de juros mundo afora. É por causa disso, nesse momento, que eles estão despencando. Esse movimento ele pode significar novas quedas nos mercados de ações americanos e europeus, a depender aí de até quanto os bancos centrais estiverem dispostos a subir as taxas para combater e acabar de vez com a inflação. Na semana do dia 21 de agosto, o Fed ele subiu a taxa de juros americanas em 0,75 pontos percentuais. E nessa esteira aí, 10 outros bancos centrais fizeram o parecido, inclusive o Banco da Inglaterra. O problema disso é que quando um banco central sobe a taxa de juros, os preços dos títulos públicos caem. Mas como assim, Thiago? Se subir as taxas de juros, não deveria fazer os bonds valerem mais? Isso até parece fazer sentido, mas eu te prometo que se você ficar até o final do vídeo, você vai entender tudo certinho e vai acabar aprendendo algo novo. O primeiro pensamento que vem à cabeça é esse, né? Se as taxas estão subindo, os títulos eles vão pagar mais juros. Quer dizer que os preços deles eles deveriam subir, já que vai ter mais gente procurando comprar esses títulos. Parece fazer sentido, mas não é assim que funciona. O que você precisa entender é que o valor dos títulos ele move em direção oposta da taxa de juros. Por isso, se a taxa sobe, o valor do título cai. Mas por que isso acontece exatamente? Pensa no que já aconteceu aqui no Brasil durante o ano passado. Nossa taxa de juros ela chegou a 2% em 2020 e de lá para cá ela veio subindo até os 13,75 atuais. Isso quer dizer que o governo ele chegou a emitir título pré-fixado em 2020 pagando 2% ao ano. Hoje, se você for no site do Tesouro Direto, vai ver que o Tesouro pré-fixado com vencimento em 2025 ele está pagando 11,71% ao ano, muito mais que em 2020. E isso teve consequências. Um título pré-fixado ele vai te pagar no vencimento a taxa de rentabilidade que ele te informa no momento da compra. Esse título, por exemplo, ele custa R$ 779,45. Eu sei que existe aí a possibilidade de se comprar frações desse título, né, através do Tesouro Direto, mas o preço unitário dele é 779,45. Se eu comprar ele agora, em 2025 no vencimento, ele vai valer R$ 1.000. Ou seja, eu vou ganhar por volta de R$ 221 menos aí o desconto do imposto de renda. Mas isso se eu segurar ele até o vencimento, tá? É um fato que é isso que a maioria das pessoas físicas fazem quando investem em títulos. Afinal, essa espera vai garantir o rendimento prometido pelo título lá no vencimento. Porém, existe aí uma outra opção, que é vender esse título antes do vencimento. No jargão do mercado, antes que ele atinja sua maturidade. O problema de fazer isso é que vai ter um preço diferente que pode ser maior ou menor do que o preço que eu paguei nele, devido ao que a gente chama aqui de marcação a mercado. Tá, mas não estou entendendo. Acompanha comigo. A resposta correta para o preço de um título de renda fixa, ela depende de alguns fatores. Mas a principal é a expectativa de movimento da taxa de juros, que é a nossa taxa Selic.
Se a expectativa é de que ela vai para cima, esse preço do título vai cair. Se ela estiver indo para baixo, o preço do título vai subir. Imagina o seguinte, que eu quisesse comprar um título de renda fixa pré-fixado lá no início de 2021, quando a taxa estava perto de 2% de você, que tinha esse título em mãos. Com a expectativa de alta da Selic na época, faria sentido eu comprar esse título, sabendo que o governo iria emitir um título idêntico ao seu, mas que em vez de 2% ele ia pagar 2,75%, por exemplo? Não faria, né? Seria bem mais interessante eu esperar pelo novo título do governo, a não ser que você me vendesse seu título a um preço mais baixo, de modo que o valor que eu fosse receber no vencimento me gerasse um rendimento idêntico aos 2,75% do título novo que seria emitido em breve aí pelo governo. É exatamente isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos e na Europa. Com a expectativa de subida dos juros por lá, o preço dos bonds já emitidos está derretendo, justamente porque não faz sentido ninguém comprar um bond agora rendendo menos de 3%. Se a expectativa é que em breve serão emitidos novos bonds com taxa acima disso, 4% ou mais. E lá é bem fácil de ver isso na prática, porque existem ETFs gigantes de renda fixa, bem grandes mesmo, como o BNDIV da Vanguard, que é um ETF de bonds de médio prazo, compostos principalmente por títulos com um cupom médio aí de 2,6% ao ano. Com as taxas americanas já em 3% e podendo subir mais para combater a inflação, né? Esse ETF ele já caiu só esse ano 15% e vai continuar caindo, enquanto o governo americano continuar subindo os juros e emitindo mais bonds com taxas maiores. Lembra do papo que rolou lá atrás de inflação transitória, né? No ano passado, especificamente? Pois é, acontece que esse papo se mostrou um grande papo furado e agora o mercado não faz ideia até onde os juros terão que subir para essa inflação ser extinta. E é aí que toda essa parada de bonds afeta o mercado de ações. Aqui no Brasil, a gente viu isso acontecer. Já que a bolsa ela despencou de junho de 2021 para cá. É como se o nosso Banco Central ele tivesse se antecipado e subido os juros bem antes. Afinal, gato escaldado tem medo de água fria, né? Mas lá nos Estados Unidos, isso está rolando agora, com as taxas em 3,25% e com a expectativa de chegar a 4,5% ou mesmo 5% em breve. O problema é que essa incerteza ela causa volatilidade no mercado de ações, que não vai subir de verdade até que tenha melhor previsibilidade sobre até onde essas taxas de juros elas podem chegar. Mas como que isso tudo está interconectado? Bom, é fácil. Lembra que o título público é uma forma garantida de ganhar mais dinheiro do que no momento do investimento? Afinal, ele vai te pagar exatamente a taxa que o governo oferecer lá no vencimento. Nas ações, por outro lado, o rendimento ele não é garantido. Quando a gente investe em ações, a gente está assumindo um risco delas caírem e do nosso patrimônio cair junto com elas. Nada é garantido. E o que justifica isso, esse investimento, é uma busca por um retorno maior que o retorno oferecido pela renda fixa. O problema é quando o rendimento garantido dessa renda fixa fica muito alto. É aí que o investidor de ações pensa, pô, se a renda fixa está pagando tão bem, por que eu vou ficar na renda variável? E ele acaba indo para a renda fixa. A depender da taxa desses títulos de renda fixa, fica até pior que isso. Porque o investidor ele vai começar a vender suas ações e comprar títulos. Aí, meu amigo, com as vendas das ações, elas começam a cair de preço forte. Dá para ficar mais nerd que isso? Com certeza dá. Eu posso te falar duas coisas aqui. A primeira é que na conta de precificação de uma ação é levada em consideração a taxa livre de risco do país. E essa taxa é diretamente relacionada com a taxa de juros de longo prazo de um título público. Quanto maior a taxa de juros de longo prazo, maior a taxa livre de risco e maior vai ser a taxa de desconto que será utilizada no modelo de precificação de ação mais usado no mundo, que é o fluxo de caixa descontado. Se a taxa de desconto é alta, isso vai resultar inevitavelmente num preço baixo para essa ação, um preço menor. A segunda é que o governo americano, em vez de comprar títulos e jogar dinheiro na economia, como ele vinha fazendo há anos já,
ele vai começar a vender títulos para tirar dinheiro da economia. Isso pode causar aí um problema de liquidez, com muitos títulos sendo vendidos ao mesmo tempo, porque aí tem governo, banco, empresa, tudo vendendo e pouca gente comprando, o que vai fazer o preço desses títulos cair ainda mais. Pensa comigo aqui. Lembra que eu falei que na renda fixa é impossível perder dinheiro se você esperar até o vencimento? Tá, isso aqui é bem entre aspas, viu? Porque na verdade você perde sim. Se os juros que você ganhar nela for menor do que a inflação, você está perdendo dinheiro. Mas considere que nominalmente você vai ter um valor maior no final do que no dia que você investiu, tá? O problema é que os bancos e empresas que mantêm seu dinheiro em títulos públicos, eles não podem esperar que nem a pessoa física. Ao contrário delas, geralmente eles precisam desse dinheiro antes do vencimento. Aí, eles vão vender esses títulos antes do prazo, porque precisam de liquidez, de girar a grana na sua operação, né? De fazer o negócio andar. Trocando em miúdos, se uma empresa americana tinha 1 bilhão em títulos de médio prazo no início do ano, lá no seu caixa, agora ela já perdeu 150 milhões. E isso se não tiver gastado nada ainda, hein? Percebe como que toda aquela grana mantida por eles em títulos vale cada vez menos, já que os títulos eles estão caindo? É por isso que o Banco Central da Inglaterra anunciou aí no dia 28 de agosto que vai voltar a comprar títulos de longo prazo, já que ele ficou aí com medo de todo o mercado de títulos simplesmente colapsar. E olha, a gente não está falando de pouca grana aqui não, tá? Aqui no Brasil pode até parecer dinheiro de pinga, mas quando a gente fala lá dos Estados Unidos e da Europa, a gente está falando dos mercados mais cheios de gente do mundo. O mercado de bonds americanos, ele é de 25 trilhões de dólares. No balanço do Fed, são 9 trilhões em títulos. Logo, se ele começar a vender isso, pode ficar bem problemático. Significa dizer que trilhões de dólares poderão ser perdidos pela marcação a mercado nos próximos meses. Afinal, caso haja aí um excesso de venda e a expectativa de novas altas de juros, isso pode gerar um problema de liquidez que a gente já falou ali atrás. Tá, eu sei que você deve estar se perguntando agora como que você vai saber qual que é a expectativa de juros. Beleza, eu vou te contar. Mas antes de contar, eu preciso que você vá lá, curta esse vídeo, compartilhe ele com seus amigos e familiares e se inscreva no canal, para a gente chegar em 1000 logo e eu conseguir alavancar isso aqui. Continuar trazendo aí esse conteúdo para vocês de graça. Bom, voltando ao assunto, como que a gente descobre a expectativa do mercado para a taxa de juros? Ó, é óbvio que eu não quero que você saia aí consultando cartomantes, né? É só procurar pelo Boletim Focus Banco Central no Google, que você vai ter acesso às expectativas das taxas de juros para os próximos anos. Se for a expectativa americana, é só jogar no Google CME Fed Watch, que o link ele vai te levar para o site que mostra o que o mercado espera que aconteça na próxima reunião deles lá. Mas e aí? O que fazer com o seu portfólio de ações agora? Aqui no Brasil elas vão cair mais? Ó, não existe uma resposta preditiva aqui. O ideal é que você tenha uma carteira de investimentos bem diversificada, com um pouco de renda fixa e um pouco de renda variável, e que você aproveite esses momentos para colocar sua estratégia de balanceamento para funcionar. Suponha que você esteja dividido em 40% de renda fixa e 60% de variável no seu portfólio. O segredo é manter essa alocação e ir comprando a classe que for caindo, para sempre ficar ali com 60-40. Importante, ninguém, tá, consegue prever para onde que o mercado vai com exatidão. Muito menos a quantas taxas de juros americanas irão chegar e quantas ações lá irão cair. Imagina que você resolve aí sair da renda variável agora e ir para a renda fixa. Mas nos próximos 2 anos o mercado se recupera em 30%. Aí você vai fazer o quê? Vender a renda fixa para voltar para a renda variável? Se você ficar repetindo isso, tentando acertar o time do mercado, você vai acabar corroendo seu patrimônio no longo prazo. Então, o ideal é ficar investido para não perder os momentos de recuperação do mercado e parar de tentar acertar
quando o mercado vai cair ou quando ele vai subir. Enquanto isso, suas ações vão pagando dividendos, a renda fixa vai pagando juros e você vai reaplicando tudo para crescer esse bolo. Ou seja, continue investindo. É isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço de novo que curta e compartilhe com seus amigos e se inscreva aí no canal. Aí na descrição eu vou deixar o link para você se inscrever na nossa newsletter, que é o Diário de Omar. Ela é gratuita e é simplesmente a melhor newsletter do mercado hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu te vejo de novo na semana que vem.